pessoal, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui estudando o processo civil, né? E continuando a nossa conversa a respeito das tutelas provisórias, né, de urgência. E só para recapitular, nós já vimos que as tutelas provisórias são classificadas em tutelas provisórias de urgência e tutela provisória da evidência. As tutelas provisórias de urgência se classificam em tutela provisória cautelar e tutela provisória antecipada. E vimos também que, com relação às tutelas provisórias de urgência, ou seja, tanto a cautelar quanto a antecipada, né, elas podem ser dadas quando o processo já está em andamento, ou seja, requeridas quando o processo já está em andamento, né? E aí chamamos de tutelas provisórias incidentais. Elas poderão ser requeridas antes de se iniciar o processo a qual visam proteger. E aí estamos diante das tutelas provisórias de urgência antecedentes. E há também a possibilidade de se promover, de se requerer a tutela provisória de urgência, seja cautelar, seja antecipada, juntamente com a petição inicial da ação principal. Há também essa possibilidade. Quando ela é requerida junto com a petição inicial, ou quando ela é requerida depois que o processo já está em andamento, ela será processada de forma mais simples, né, dentro do próprio processo, porque quando ela é requerida junto com a petição inicial, isso se resolverá juntamente com o pedido principal, ou seja, o juiz, né, no momento da citação, ele faz uma citação só, né, e é uma citação para que a parte possa responder e também para que já possa aí contestar a tutela requerida, né? Caso ela já tenha sido dada liminarmente inaudita altera partes, né? Ou até mesmo se porventura o juiz não entender que é caso de concessão inaudita altera partes, assim mesmo a parte ré terá a oportunidade de contestá-la juntamente com a ação principal. Agora, se porventura ela é requerida antes da ação principal, o legislador ele traça aí um procedimento diferente, né? E esse procedimento ele está esculpido entre os artigos 303 aí do CPC, né? E 304, 303, 304 do CPC. Os artigos, né, 305, né, 306, 307, 308, né, já tratam do procedimento, né, da tutela provisória de urgência cautelar. Mas os artigos 303 até o 304 tratam aí do procedimento da tutela provisória antecipada de forma antecedente. Bom, quando muitas vezes, né, existe uma urgência com relação à tutela de algum interesse, muitas vezes essa urgência ela é tão premente que não dá tempo, né, de que a parte possa, pelos meios ordinários, buscar, né, a tutela desse interesse. Mesmo porque para você promover uma ação, você tem que instruir essa ação com os documentos indispensáveis à sua propositura, você tem que delinear, né, de forma bem esclarecedora os fatos que estão motivando a ação. Em determinadas situações isso não é possível, né? Há uma urgência naquilo que se pretende. E aí o legislador permite que você busque, tá, essa tutela de forma antecipada, ou seja, antes da ação principal. E
apesar do legislador no novo CPC ter equiparado a tutela provisória de urgência cautelar à tutela provisória de urgência antecipada, existe uma diferença quanto ao real objetivo dessas medidas. Enquanto a tutela provisória cautelar ela visa a proteção da própria utilidade do processo como instrumento, né, colocado à disposição aí do Poder Judiciário para a composição dos conflitos, a tutela antecipada ela visa o adiantamento do resultado útil do processo, né? A tutela antecipada visa adiantar-se aquilo que o autor teria caso na sentença fosse dado a sua tutela. Adianta-se aquilo que ele teria caso a ação seja julgada procedente. Então a tutela antecipada ela tem essa diferença quanto ao seu objetivo, né? Enquanto a tutela cautelar ela visa a proteção de perigos processuais quanto à própria estrutura do processo para garantir-lhe o resultado útil, a tutela antecipada ela visa o quê? Adiantar aquilo que se pretende no pedido, aquilo que o autor teria ao final, se a sua ação fosse julgada procedente, ele terá de forma provisória. Mas, quanto aos requisitos, né, para a concessão, nós já vimos que tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada, elas necessitam aí, né, do fumus boni iuris, do periculum in mora, né, e já falamos que quando é tutela cautelar, face ao princípio da gangorra, né, a dose do periculum in mora é maior do que o fumus boni iuris, o juiz vai observar isso, e quando na tutela antecipada, a dose do fumus boni iuris é maior do que o periculum in mora, mas ambas devem demonstrar o quê? Devem demonstrar que existe o fumus boni iuris e o periculum in mora, não importa qual seja, né, a dose de cada um desses requisitos, não importa qual seja o peso de cada um desses requisitos. E com relação à tutela antecipada, o legislador ele inicia, né, a sua regulação lá no artigo 303, dizendo: nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do resultado útil ao processo, né, do dano ou do risco ao resultado útil do processo. Como é que funciona? Vamos supor, você é um empresário, você tem lá, né, a concessionária de energia, por algum motivo vai lá e corta a energia da sua empresa, tá? Você tem a motivação, você entendeu, para, né, contestar aquele ato, né, arbitrário aí da concessionária. Só que até você promover a ação, você vai ter que reunir, né, dados concretos, reunir documentação. Isso pode demorar aí uma semana, 10 dias, para você reunir tudo isso, né? E sua empresa não pode ficar lá, por exemplo, 10 dias, né, fechada por falta de energia. O legislador permite o quê? Nesse caso, você ingresse, num primeiro momento, só com o pedido de tutela antecipada. Faz uma petição inicial, da mesma forma que você faria para a ação principal, tá? E aí, nessa petição, você já vai lá colocar que futuramente, né, caso não haja a estabilização da tutela antecipada, que nós vamos ver daqui a pouco no que consiste, você promoverá a ação principal. E aí você ingressa com essa petição, o juiz ou quem é endereçado, a qualificação das partes, né, fatos e fundamento jurídico do pedido, valor da causa, tudo igualzinho você faria se fosse promover só a ação principal, tá? E aí você faz o quê? Você já define lá que futuramente, no prazo, né, dado pela lei, você ingressará com o pedido principal. Quando o juiz
ele concede aqui o pedido, tá? Se ele conceder o pedido, depois, se for o caso, tá? Você vai fazer, né, lá o pedido principal, né? Então, na realidade, nós teremos um só processo, que se inicia primeiro pelo pedido da tutela antecipada. E depois, dependendo do caso, vem o pedido principal, tá? E será anexado, né, complementando esse pedido de tutela provisória, né, aí antecipada que você já fez. Na realidade, no final, se não for caso de extinção do processo de tutela antecipada, se não for caso de estabilização da demanda, que nós vamos ver daqui a pouco como é que funciona, né, virá o pedido principal no prazo, né, legal, e será acoplado aí, né, ao pedido já anteriormente efetuado, né? Então, é o que diz o legislador: nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação do pedido de tutela final. Então você vai fazer o seu pedido de antecipação de tutela e já dizer qual é a ação que você pretende propor, você entendeu? E essa ação que você pretende propor, na realidade, não vai ser uma ação autônoma, vai ser esse pedido que você vai complementar depois, no prazo que a lei define, tá? E aí, o juiz, ele recebendo o pedido, né, ele poderá conceder esse pedido, inclusive inaudita altera parte, gente, ou seja, sem ouvir a parte contrária, inclusive até mesmo designando aquela audiência de justificação prévia, né, que nós já vimos aí, né, anteriormente. É certo que, diz o parágrafo 1º, concedida a tutela antecipada a que se refere o caput desse artigo, o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntagem de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar. Então, se você ingressa com a ação, né, pedindo a tutela provisória, né, antecipada, e o juiz a concede, tá, uma vez o autor sendo intimado, não da concessão, mas intimado da execução da medida, ele tem 15 dias de prazo para fazer o quê? Para fazer a complementação do pedido. Se lembram vocês que na tutela antecipada, você só vai pedir a tutela provisória de urgência, né? Você ainda não está se referindo à questão de mérito. Aí o juiz lhe dá, no nosso exemplo hipotético, ele manda religar a energia, né, liminarmente. Bom, religou a energia liminarmente, o autor é intimado, e aí ele tem 15 dias para fazer o quê? Bom, ele tem 15 dias para agora aditar o pedido de tutela antecipada. Agora sim é que ele vem com uma outra petição e vai complementar, né, o seu pedido. Pedindo agora o quê? Pedindo a providência de mérito, porque esse religamento da energia é o quê? É provisório. O juiz depois, no mérito, é que ele vai realmente avaliar se porventura há ou não o direito a ser agasalhado aí do autor, tá? Então, no primeiro momento você promove somente, né, o pedido da cautelar, da tutela antecipada, e depois, uma vez concedida a tutela antecipada, né, você fará a complementação do pedido, né? E agora na verdade não é nem uma complementação, porque primeiro você tem o pedido da tutela antecipada, agora você vem fazer o quê? Você vem fazer o pedido principal, que é nesse prazo aí de 15 dias, né, contados da intimação do autor quanto à execução da medida. O inciso 2 diz lá: o réu será citado e intimado para audiência de conciliação ou de mediação, na forma do artigo 334. Veja bem, gente, você ingressa com pedido de tutela antecipada, o juiz concede liminarmente, tá, a tutela, você é intimado, né, da execução da medida, aí você tem 15 dias para fazer o aditamento da petição. Aí você vem trazer o pedido principal. No momento em que você traz o pedido principal,
nesse prazo de 15 dias ou outro prazo maior que o juiz pode lhe conceder, dependendo do caso, aí o réu ele será citado, tá? E intimado para audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334, diz o inciso 2. Então, veja bem, o réu ele será citado para a ação principal e para a tutela provisória cautelar que foi concedida. Tá? Porque se a tutela provisória cautelar não, a tutela provisória antecipada requerida, ela não for, né, dada, o processo se extingue. Mas se a tutela antecipada for dada, e for feito o aditamento, né, da inicial da tutela antecipada, o que acontece? Aí sim é que o réu será citado. Ele só será citado depois da execução da tutela antecipada concedida. Depois, não só da execução, depois ainda do prazo para o aditamento, se o aditamento foi efetuado. Porque se o aditamento não foi efetuado naquele prazo de 15 dias, o processo, né, de tutela provisória antecipada, ele será extinto. Resumindo, você ingressa com o pedido de tutela antecipada, o juiz vai verificar se é caso de liminar inaudita altera parte. Se for, ele já concede, né? Se não for, se ele achar que não tem segurança ainda de dar a liminar, ele marca a audiência de justificação prévia. Na audiência de justificação prévia, ele vai verificar se é ou não caso de tutela antecipada. Se ele verificar que não é, gente, ele extingue o processo. Se ele verificar que é, liminarmente inaudita altera parte, ou na audiência de justificação prévia, ele concede a tutela antecipada. Concedida a tutela antecipada, executa-se. O autor tem prazo de 15 dias para aditar a inicial, aí ele vem e faz o pedido principal. Feito o pedido principal, é feita a citação do réu, né? E aí ele tem prazo de 15 dias para responder não só o pedido de tutela antecipada, mas também já o pedido principal. E será intimado para uma audiência que o legislador diz, na forma do artigo 334. Quando nós estivermos quando nós estivermos estudando a resposta do réu, né, a partir do artigo 331, né, nós veremos lá, gente, que quando o direito invocado, né, for disponível, né, e se passar entre capazes, o juiz, no momento em que despacha a petição inicial, ele já designa uma audiência, né, uma audiência chamada de tentativa de conciliação ou de mediação, né? E nessa audiência é que se vai, né, tentar conciliar as partes. É lógico que se o objeto da ação envolver interesse indisponível, né, a indisponibilidade tanto subjetiva quanto objetiva, ou seja, tanto quanto ao pedido ou como com relação às partes, se houver incapazes, né, ou direitos que envolvam a intimidade das pessoas, né, aqueles direitos inerentes às ações de Estado ou de família, é lógico que não dá para conciliar, né? Interesses, né, primários da fazenda pública também não dá para conciliar. Então, se o interesse for indisponível, for inconciliável, lógico que nem se marca essa audiência. Mas se for direito disponível, né, direito transacionável, né, haverá a designação dessa audiência no próprio despacho do juiz. É o que o legislador está dizendo aqui. Ingressou com a tutela antecipada, o juiz concedeu, foi feita a execução da medida, o autor aditou a petição inicial, foi feita a citação do réu. E o direito que o autor pleiteia aí no pedido principal é um direito disponível. O que se faz? O réu é citado, né, para a ação e intimado para comparecer a essa audiência. Pois mais adiante, quando nós estudarmos aí essa audiência, nós veremos que, apesar dele ser citado, o prazo para que
ele possa contestar a ação ainda não começa a correr. Só começa a correr quando? Só começa a correr após essa audiência de tentativa de conciliação de mediação, caso ela não tenha obtido um acordo. Então, se não for obtido um acordo lá nessa audiência, aí faz-se o quê? Faz-se, né, aí começa a correr o prazo para a contestação. E também um outro momento em que o prazo pode começar a correr é quando, porventura, o autor, né, na petição inicial já tenha dito que não quer a audiência de conciliação, e o réu também, né, uma vez citado, ele vem por petição, né, e diz também, até 10 dias antes da audiência, que não quer a realização da audiência. Quando ambos disserem que não querem, essa audiência não será realizada. Só que para o réu, quando ele ingressa lá com a petição dizendo que não quer, o prazo para a sua defesa começa a correr a partir do primeiro dia útil, aquele que ele protocolou a petição, né, dizendo que não queria, né, a audiência. Então são dois momentos em que o prazo para a contestação, né, do réu, quando o direito for disponível, começará a correr. Nos casos em que o réu poderá, né, refutar a audiência, a partir do primeiro dia útil do momento em que ele protocolou essa petição. E caso a audiência seja realizada, a partir do primeiro dia útil após a audiência de conciliação de mediação. E é isso que diz, né, o inciso 3. Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do artigo 335. Como já disse, depois nós vamos ver isso, né, com mais calma, como esse prazo aí ele começa a correr, mas eu já adiantei para vocês aqui mesmo que de forma, né, genérica. Olha que interessante, o parágrafo 2º aí, ó, diz, ó, não realizado o aditamento a que se refere o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo, o processo será extinto, sem resolução de mérito. Você viu? Você promove a açãozinha de tutela provisória, né, de urgência antecipada, né, forma-se o processo, o juiz concede-lhe a tutela antecipada, executa-se a tutela e você não faz o aditamento, você não faz a complementação, você não traz o pedido principal para o processo. Nesse caso, diz o legislador, será extinto sem resolução de mérito. Tá? Aquele processinho que até então é só de tutela provisória de urgência antecipada, ele se extinguirá. Diz o parágrafo 3º, o aditamento a que se refere ao inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais. Bom, isso aqui é lógico, né? Quando você propõe a tutela provisória de urgência antecipada, forma um processinho. Só que nessa petição inicial da tutela antecipada, você já tem que recolher custas processuais, né? Inclusive, nessa petição, como eu já disse no início da aula, ela tem que ter todos os requisitos do artigo 319, todos os requisitos da petição inicial, que nós vamos estudar mais adiante. E, quando você forma esse processinho, você já recolhe custas. O valor da causa, aí da tutela provisória, tem que ser o mesmo valor que você iria dar à ação principal, caso não houvesse o requerimento da tutela provisória, né, aí antecedente. Então, você já formou o processo, você já recolheu as custas aqui, você não terá que recolher custas agora quando você trazer, né, quando você trouxer o pedido principal, quando você fizer o aditamento do pedido principal, porque as custas já foram lá recolhidas. E o valor da causa da tutela provisória antecipada, gente, tem que ser o mesmo valor que você controverterá, ou seja, tem que ser o mesmo valor do objeto que você colocará no pedido principal, né? Parágrafo 4º. Na petição inicial que se refere ao cabo desse artigo, o autor terá que indicar o valor da causa que deva levar em consideração o pedido de tutela final. Foi o que eu acabei de dizer, né? Se o seu pedido final ele terá como valor da causa 5.000, quando você ingressa com a tutela provisória, né, de urgência antecipada, você tem que colocar lá já como valor da causa
R$ 5.000, ou seja, é o mesmo valor do pedido principal. Só que você vai recolher aí as custas antecipadamente. Diz o parágrafo 6º, caso entenda que não há elementos para concessão de tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Isso aqui o legislador colocou, mas nós veremos quando estudarmos aí a petição inicial, nas próximas aulas aí, que é quando o juiz vai despachar a petição inicial e ele verificar que existe alguma irregularidade, ele não vai já indeferir liminarmente a petição inicial. Ele vai fazer o quê? Ele vai primeiro intimar o autor para que possa corrigir o vício, e aí o autor tem a possibilidade de corrigir o vício. Só o autor não corrigir, só no caso do autor não corrigir o vício, é que ele extinguirá, né, a inicial. Aqui também ele dará a oportunidade, né, para que o autor possa emendar a petição inicial. E o curioso que o parágrafo 6º, além de dar ao autor a possibilidade de corrigir falhas processuais, o legislador dá até também, né, a oportunidade dele corrigir falhas quanto ao próprio, quanto às próprios requisitos do pedido. Vamos supor que o juiz entenda que ele deixou de juntar lá alguma prova, algum documento tal, que possa, né, facilitar a concessão liminar da medida. Ele tenta esse prazo de 5 dias para que possa também fazer essas correções, né? Porque ele fala, caso entenda que não há elementos para concessão de tutela antecipada. Então ele dá a oportunidade até dele emendar o pedido para reforçar, né, quanto ao mérito desse pedido, né, de tutela provisória, além de corrigir aqueles problemas processuais, né, que normalmente podem ocorrer com a petição inicial, né? E quais são esses problemas? Gente, a petição inicial pode vir sem valor da causa, ou ela pode vir com uma qualificação das partes deficiente, ou seja, o artigo 319, né, do CPC, ele traz quais são os requisitos que a petição inicial deve ter para que ela seja aceita, né? Se não estiverem presentes aqueles requisitos, o juiz indeferirá, depois de dada a oportunidade de correção ao autor, liminarmente, né, aí o pedido feito, o pedido não, né, a petição inicial feita pelo autor. E o interessante é o seguinte, que o pedido de tutela provisória antecipada, ela pode ser feito de forma comum, que é conforme o artigo 303 ele nos ensina, ou pode ser feito o pedido de tutela antecipada requerendo que, se for o caso, se conceda a estabilização, né, da antecipação de tutela. E é uma inovação do novo CPC, que é a possibilidade que tem a tutela antecipada de se estabilizar. E é justamente o que é essa estabilização e como essa estabilização será efetuada é que nós passaremos a ver a partir, né, de agora. Bom, como eu estava dizendo, então, a tutela antecipada ela pode ser requerida de forma simples. Então você requer a antecipação da tutela, né? O juiz, né, vai avaliar a sua petição inicial. Se ele verificar que ainda não está convicto da necessidade da medida, ele pode designar audiência de justificação prévia. Bom, enfim, ele concedendo liminarmente a tutela antecipada, né, uma vez executada a medida, o autor vai ser intimado e aí ele tem prazo de 15 dias ou um prazo maior que o juiz poderá conceder para que possa trazer o pedido principal para juntá-lo até agora o pedido de tutela antecipada, né? Se porventura ele não aditar a petição inicial, o que acontece? O juiz extingue o processo sem resolução de mérito. Mas ele aditou, não aditou no prazo dado, o juiz vai citar o réu será citado, né, caso o direito seja disponível,
para que possa contestar a ação, tá? Só que a contestação aí ele já fará a contestação do pedido principal e também ele terá a oportunidade de contestar a concessão da tutela antecipada. Mas o prazo para contestação ele não é contado imediatamente após a citação. Por quê? Se o direito for disponível, o juiz designará uma audiência de conciliação e de mediação na forma do artigo 334, né? E o prazo para a contestação começará a fluir num primeiro momento após a realização dessa audiência, quando ela não obtiver o acordo. Se ela obtiver o acordo, o que acontece? Extingue o processo. Mas se ela não obtiver o acordo, a contestação, o prazo para a contestação passará a contar a partir da audiência de conciliação e mediação, cujo acordo não foi, né, obtido. Um outro momento em que passa a correr o prazo para o réu contestar é no caso do autor, na inicial, já ter dito que não quer a audiência, né? Aí o réu ele é citado, ele também diz lá, através de uma petição escrita, num prazo de até 10 dias antes da audiência, que não quer. Nesse caso, o prazo para ele contestar passa a correr a partir do primeiro dia útil, né, da data em que ele protocolou a petição refutando a audiência de conciliação e de mediação. Mas existe uma outra forma de se pedir a tutela antecipada, né? Já vimos, pode ser junto com a própria petição inicial ou pode ser depois que o processo se formou, né, de forma incidental. Mas essa tutela antecipada antecedente, né, ela pode ser também requerida pedindo-se a estabilização, né, da tutela antecipada, caso o réu não proponha o recurso de agravo de instrumento no prazo de 15 dias da intimação da execução da medida, né, da tutela antecipada. E o que é essa estabilização? Depois nós vamos falar, né, como ela se dará. Mas o que é a estabilização? A estabilização é o seguinte: se porventura o réu ele é intimado da concessão da medida, da sua execução, não é só da concessão. O legislador fala da concessão, mas na realidade é da execução da medida. Então, por exemplo, o nosso exemplo, né, que nós demos aqui anteriormente, a concessionária de energia, ela foi intimada, né, que foi concedida a tutela antecipada para religar a energia. Feita a religação, o religamento da energia, o que acontece? Bom, ele tem prazo de 15 dias para fazer o quê? A concessionária tem prazo de 15 dias para recorrer dessa decisão que concedeu a antecipação de tutela. E o recurso aí chama-se agravo de instrumento, por força do inciso 1 do artigo 1015 do CPC. Isso aí depois, mais adiante, também nós vamos estudar. Bom, se porventura a concessionária de energia ela recorreu no prazo legal, né, o autor ele vai ser intimado e aí ele tem prazo de mais 15 dias ou prazo maior que o juiz pode conceder para que ele possa aditar a petição inicial, tá? E aí, se ele foi intimado de que não houve o recurso por parte da concessionária de energia, aqui que é o nosso exemplo, o que acontece? Se a concessionária não recorreu, essa tutela antecipada ela será tornada estável e o processo será extinto. Como assim? Bom, foi concedida a medida, a concessionária não agravou da medida, passou o prazo para o recurso, o juiz extingue o processo e torna a tutela estável. O que é essa estabilidade? Ela passa a valer entre as partes, gente, ela passa a valer entre as partes sem que haja uma cognição definitiva, sem que haja uma decisão de mérito, né, lá no processo principal, né? Só que
para que haja a possibilidade da estabilização, quando você for promover a tutela provisória antecipada, você tem que dizer expressamente, tá, que você quer que haja essa estabilização, tá? Porque se você não disser que você quer essa estabilização, tá, ela será processada na forma comum, conforme vimos anteriormente. Então, você tem que pedir a tutela antecipada e dizer ainda que você quer que a tutela antecipada, né, seja concedida na forma prevista no caput do artigo 304. Você tem que pedir expressamente, gente, que haja a antecipação de tutela. Bom, mas vamos ver o artigo 304 como ele se pronuncia. A tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Então você, no momento que faz o pedido de tutela antecipada, você já diz que quer que ela se estabilize nos termos do artigo 304. Porque se você não fizer esse pedido expresso, o que acontece? Ela será processada na forma comum, né? Então diz, parágrafo primeiro, no caso previsto do caput, o processo será extinto, né? Ou seja, se porventura o réu ele é intimado da concessão da medida e ele não interpõe o recurso de agravo do instrumento, o juiz extingue o processo, né? Qual o processo? O processo de tutela, né, antecipada. Diz o parágrafo segundo, qualquer das partes pode demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Gente, uma vez estabilizada a tutela antecipada, e eu pergunto, quando é que ela se estabiliza? Quando ela é concedida, o réu é intimado e no prazo de 15 dias ele não propõe o recurso de agravo do instrumento. Aí ela se estabilizou. Ela está estabilizada, ela passa a valer entre as partes. Não há aqui trânsito em julgado material ainda, você entendeu? Mas foi uma forma do legislador, né, acelerar a situação. Porque pode ser que a outra parte, o réu, no momento em que lhe é concedida, né, ou no momento em que é concedida a tutela, né, contra os seus interesses, pode ser que ele veja na fundamentação da decisão e fale, não vou brigar com isso não, isso aí não vai ter jeito mesmo, tal, né? E pode ser que ele não tenha interesse em demandar, né, lá para discutir o mérito da questão. Então, o legislador fez isso para, nesses casos, né, resolver a situação sem que haja uma cognição definitiva. Agora, uma vez estabilizada a tutela antecipada, até um prazo de 2 anos, qualquer uma das partes, se quiser rever aquilo que ficou lá definido, ele pode ingressar com ação no mesmo juízo que decidiu a tutela antecipada, né? E aí, tanto o autor quanto o réu poderão. Só que eles têm que ingressar com uma nova ação. É uma ação independente que será distribuída por prevenção àquele juízo que decidiu a tutela antecipada, né? Ao parágrafo terceiro, a tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada, por decisão de mérito proferida na ação de que trata o parágrafo 2º. Então, uma vez estabilizada, por que ela se estabilizou? Porque o réu não ingressou com recurso de agravo do instrumento no prazo de 15 dias contados da intimação da concessão ou da execução da medida. Então, não ingressou com recurso, ela se estabilizou e aí só poderá ser mudado aquilo que está lá. Vou pegar nosso exemplo, a concessão do religamento da energia, né? Então, aquilo fica valendo, né? E só poderá haver mudança naquilo que está valendo caso a ação proposta por uma das partes no prazo de até 2 anos, né, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, né, seja reformada aquela decisão, né? É o que diz,
Quarto, qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere ao parágrafo 2º, prevendo o juízo em que a tutela antecipada foi concedida. O legislador está dizendo, bom, estabilizou a medida, extingue-se o processo. Esse processo vai para o arquivo, né? Se alguma das partes quiser promover uma ação para rever aquilo, ele pode pedir o desarquivamento dos autos, né? E promove a ação, e aí essa ação deverá ser distribuída de forma prevendo. Quer dizer isso, se porventura a ação de tutela provisória antecipada, né, cuja antecipação tornou-se estável, foi dada pelo juízo da primeira vara civil, né, da comarca de Dracena, nesse caso, a ação que versa a situação do parágrafo 2º deverá ser a primeira vara civil da comarca de Dracena, né? O parágrafo 5º, o direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2º deste artigo, extingue-se após 2 anos contados da ciência da decisão que extinguiu o processo nos termos do parágrafo 1º, né? Só que alguém pode perguntar, mas peraí, eu já ouvi falar em coisa julgada material, tal, né? E que coisa julgada material não permite que se discuta novamente a situação, e aqui haverá coisa julgada material? Não, na realidade é uma decisão provisória, é uma cognição sumária, não haverá coisa julgada material aqui, né? Tanto é que o parágrafo 6º, ele é explícito, a decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do parágrafo 2º desse artigo. Mas, gente, é o seguinte, e passar esses 2 anos em que as partes poderão ingressar com ação para rever aquilo que foi fixado na estabilização da antecipação de tutela. Passado esse prazo, não há mais como mexer? Não tem problema nenhum, porque como não há coisa julgada material, as partes poderão fazer o quê? Poderão ajuizar uma ação comum, né, para que possa tentar rever, né, aquela situação, tá? Então, fazendo um breve resumo, a antecipação de tutela, ela pode ser pedida de forma simples, né? O juiz vai apreciar o pedido, se concedeu o pedido, vai intimar, né, o autor para que ele possa, no prazo de 15 dias ou mais, fazer a complementação do pedido, né? Feita a complementação do pedido, o réu ele é citado, né, para a ação e intimado para audiência de conciliação e de mediação, né? Se porventura o pedido de tutela antecipada não foi concedido, o juiz extingue o processo sem resolução de mérito. O ônus processual, gente, do não acolhimento da tutela antecipada é a extinção do processo. Agora, você quer a tutela antecipada com estabilização. Aí você vai fazer o mesmo pedido que você faria lá no Simples, só que você vai acrescer o seguinte, vai dizer que você quer, caso ocorram os requisitos, que haja a estabilização da demanda, né, a estabilização da tutela nos termos do caput do artigo 304. E aí, fazendo isso, aplica-se o procedimento, todo ele, do artigo 304. Bom, gente, eu sei que no primeiro momento fica meio complexo, porque vocês ainda carecem de algumas informações a respeito, por exemplo, de coisa julgada material, coisa julgada formal, a respeito de audiência de conciliação e mediação, a resposta do réu, né, que fica mais difícil a compreensão. Mas, na realidade, num primeiro momento, é suficiente somente que vocês tenham essa noção preambular aí do que seja o procedimento da tutela antecipada concedida em caráter antecedente, né? Gostaria que vocês se inscrevessem aí no canal, né? Compartilhassem, mais uma vez eu peço, né? Compartilhe aí entre, né, familiares, entre os amigos, né, que porventura tenham interesse, né, nesse tema. Um abraço a todos, gente, e até mais.